Olá pessoal, eu sou a Neila do blog Manu e Manias e em parceria com a Círculo na TV, a nossa aula de hoje é essa linda almofada em crochê, feita com motivos florais e uma combinação muito legal de tons de cinza, que são lançamentos da Círculo. Muito fácil de fazer, tenho certeza que vocês vão amar. Vamos conferir em seguida a lista de materiais e mãos à obra. Vamos lá? Então a gente vai iniciar fazendo a flor. Então, utilizando a agulha 13,5 e com o fio rosa, nós faremos o anel mágico, que nada mais é do que a gente enrolar o fio no dedo. Puxamos e aí a gente começa a trabalhar os pontos altos. Vamos subir mais 2 correntes, totalizando 3 correntes. Laçamos a agulha e aqui a gente vai trabalhar um total de 16 pontos altos. Finalizamos agora então, ajustando o miolo da nossa flor, puxando. E a gente prende aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora a gente vai subir 1, 2, 3, 4 correntes. Laçamos 2 vezes. No mesmo espaço, eu vou fazer 3 pontos altos duplos fechados juntos. Eu tiro 2 vezes o ponto e deixo a última laçada na agulha. Então, ponto alto duplo, a gente laça 2 vezes. Tudo isso no mesmo ponto de base. Eu tiro 1. Tiro 2. Agora eu tiro todas de uma vez. Novamente 4 correntes. No mesmo espaço onde eu trabalhei todos os pontos, eu faço um ponto baixíssimo. Agora eu faço uma corrente, pulo uma de base e na próxima eu faço mais um ponto baixíssimo. Aqui eu começo a pétala tudo de novo. 2, 3, 4. Laço 1, laço 2 no mesmo espaço. Eu tiro uma laçada, tiro 2, deixo uma na agulha. Laço novamente 2 vezes, tiro 1, tiro 2 e deixo uma na agulha. Pela terceira vez, então, tiro 1, tiro 2 e fecho os pontos de uma vez. 1, 2, 3, 4 correntes. No mesmo ponto de base, eu faço um ponto baixíssimo. Então, eu pulo, faço uma corrente, pulo o próximo ponto, vou para o outro e inicio todo o processo novamente. Então, a gente vai trabalhar em volta de todo o nosso círculo de pontos, né? E no final nós teremos 8 pétalas, iguais a essa. Ó. Vai ficar dessa forma. Agora, então, a gente vai utilizar o fio verde. Vamos fazer uma laçadinha na agulha e a gente vai prender aqui no topo desses pontos que a gente trabalhou, com um ponto baixo, tá?
vamos já esconder esse fio aqui, 2, 3, 4 correntes. Venho para a próxima, prendo aqui também com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. E vou prender todas as pétalas dessa forma, com 4 correntes. E um ponto baixo. 2, 3, 4. Uma, 2, 3, 4. Já estamos finalizando e a gente já vai dar continuidade, então, trabalhando as folhas. 4. Então, chegamos aqui, vamos prender onde a gente começou com um ponto baixíssimo. Agora, então, vamos iniciar a carreira de folhas. Eu venho aqui para dentro do espaço e trabalho um ponto baixo, uma corrente e 3 pontos altos. Uma corrente, 2 correntes e novamente 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Então vai ficando assim. Vou para dentro do próximo espaço, sem nenhuma corrente, faço um ponto baixo, uma corrente. E aqui novamente eu trabalho os 3 pontos altos, as 2 correntes e mais 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Então, pessoal, vamos preenchendo todas as os espaços de correntes dessa mesma forma. Aqui, então, finalizamos a nossa florzinha, ó, com essa parte em verde. E agora a gente vai trabalhar, então, esse contorno aqui e já vamos aprender a fazer a união das flores. Aqui eu já tenho uma parte pronta. Então, veja que eu estou intercalando entre o tom de cinza mais escuro e o de cinza mais claro. Então, eu vou fazer a laçadinha inicial. E aqui em qualquer folha, eu vou prender aqui no meio do ponto, tá? Faço um ponto baixo, ajusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Vou para a próxima folha e novamente aqui no meio da corrente eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente. E assim eu vou contornar todo o nosso motivo dessa forma, com 8 correntes e um ponto baixo. Então, eu cheguei ao final aqui, onde eu iniciei e prendi com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai aqui para dentro do espaço e a gente vai trabalhar um ponto baixo, mais um ponto baixo. Laço a agulha e faço meio ponto alto. Laço a agulha e agora eu farei 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Laço a agulha, meio ponto alto, onde eu tiro os 3 juntos.
um ponto baixo e um ponto baixo. Então, aqui nós teremos agora duas sequências diferentes, tá? Essa aqui que eu acabei de fazer e essa aqui do canto que a gente vai prender. Recapitulando então, 2 pontos baixos, meio ponto alto, 4 pontos altos, meio ponto alto, 2 pontos baixos. Agora a gente vai novamente. Então aqui, pessoal, como eu vou fazer então a união do último motivo, eu terei 3 cantos para prender. Aqui, ó. Este e este. Então, a gente pode trabalhar um e os outros 3 a gente já vai prendendo. Então, vamos lá. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, meio ponto alto, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Agora, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Novamente, os 3 pontos altos. O meio ponto alto e os 2 pontos baixos. Então, assim fica o nosso cantinho, ó. Tá? Agora, vamos novamente fazer o outro, que é um ponto baixo, 2 pontos baixos, meio ponto alto, 4 pontos altos, então aqui eu já fiz 2, 3, 4, o meio ponto alto e os 2 baixos. Então agora a gente vai começar a prender no próximo, tá? Ó. Vai ficando assim. Então, vamos lá, vamos fazer metade do motivo, que é 2 pontos baixos, meio ponto alto, um, 2, 3. Então, agora eu teria que fazer os 5 pontos, né, pessoal? Aí, como é que eu vou fazer? Eu trabalho 3 correntes, aliás, não pontos. Tiro a minha agulha, pego essa outra parte onde eu preciso fazer a união e puxo o meu fio para lá. Ó, é assim que eu faço a união. Aqui eu faço 2 correntes, pessoal, e não 3. Agora eu volto e trabalho o restante do leque. Essa forma de união para mim é a que mais, claro que depende muito do trabalho, né? Mas gosto muito de usar. Vamos passar o fio para cá. Então aqui eu já fiz um ponto alto, 2, 3, o meio e os 2 baixos. Então aqui, ó, fica dessa forma. Agora vamos fazer a união dessa parte central aqui. Eu venho aqui também, faço metade do motivo. Então eu trabalho os 2 pontos baixos, o meio ponto alto e 2 pontos altos. Não faço corrente nenhuma. Procuro aqui no meu outro motivo que eu vou emendar mais ou menos o meio aqui, ó. Introduzo a agulha, passo pela, ó, e puxo para esse lado.
Só isso, gente. E agora eu trabalho os outros 2 pontos altos, o meio ponto alto e os 2 baixos. Então, gente, ó, é assim que a gente vai fazer a união. Ó, quando eu chegar aqui no cantinho, eu vou passar o cordão aqui também dentro desse espaço aqui, vou achar um lugar. Vamos fazer também esse, acho que vai ficar mais claro para vocês, né? Então, vamos trabalhar mais um leque. 2, meio ponto alto, 1, 2, 3, 1, 2 correntes. Agora a gente larga aqui a agulha e a gente vai pegar aqui, ó, pessoal. Aonde que eu posso introduzir aqui esse ponto? Eu vou achar um lugarzinho aqui onde eu vejo que fique bom. Ó, vai ficar aqui no meio, ó, vai ficar legal. Vamos puxar aqui, ó. Venho. Às vezes, ó, paciência, olha ali, eu já passei a correntinha. Aqui nesse cantinho, pessoal, quando eu faço a união dos 4, aqui onde fica, onde temos todos aqui no mesmo bolinho, depois que eu introduzo a agulha e puxo o ponto, eu faço 3, porque aqui a gente tem essa parte mais alta, para não ficar repuxado, tá? Ó, então eu só faço 3 nesse caso aqui. Agora volto e trabalho os 3 pontos altos. O meio ponto alto e os 2 baixos. Então, vamos ver como é que ficou. Ó, pessoal. Ó, fica perfeito. Ó. Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora fazer a união dessa parte aqui e do outro canto e vamos arrematar. Então, dessa forma, eu tenho as 9 flores já unidas, que vão formar a frente da minha almofada. Então, vamos finalizar, que eu já volto para a gente continuar, fazermos, enfim, as laterais, a parte de trás, ok? Então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa almofada. Então, após a gente fazer a união de todos os motivos, eu vou passar uma carreirinha, na verdade 2, para a gente dar um acabamento, tá? Antes de finalizar a peça. Aqui nessa lateral já trabalhei, depois eu mostro para vocês. Vamos trabalhar essa lateral para a gente estar aprendendo então a como tá fazendo então esse acabamento. Imaginemos então que eu vou iniciar bem aqui no cantinho. Com o fio rosa eu faço um ponto baixo, 3 correntes, no mesmo espaço eu faço mais um ponto baixo. Nós vamos fazer umas argolinhas para a gente depois trabalhar pontos altos. 1, 2, 3, 4. Eu venho aqui nesses pontos altos, eu conto 1, 2, 3, depois do terceiro eu faço um ponto baixo. 5 correntes agora, 2, 3, 4, 5. Aqui no meio onde eu tenho esses 4 pontos altos, mais ou menos no meio deles eu faço mais um ponto baixo. Então eu trabalho, pessoal, 4 correntes apenas aqui antes e depois do cantinho. Nos demais espaços, sempre 5 correntes. Então aqui vamos continuar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, gente, então, eu vou trabalhar, aqui onde eu tenho aquele meio ponto alto, é nele que eu vou prender aqui com um ponto baixo. Que é pra gente seguir mais ou menos uma altura, tá? Agora, novamente, 5. Agora eu venho aqui no centro, onde eu tenho aqui a união dos 2 motivos. E bem no centro aqui, onde eu consegui prender,
eu faço um ponto baixo. A gente segue então para o outro motivo. E aqui eu vou fazer da mesma forma, aqui onde eu tenho aquele meio ponto alto, eu faço ponto baixo, 5 correntes novamente, aqui onde eu tenho aqui esses 4 aqui mais ou menos no centro, eu faço. E assim, pessoal, eu vou trabalhar até eu chegar aqui no final, tá? Depois que eu passar então essa carreira em rosa, eu venho trabalhando os pontos altos então. Aqui vamos iniciar dentro do cantinho, eu vou trabalhar 4 pontos altos, 2, 3, 4. 2 correntes, novamente dentro do mesmo espaço, mais 4 pontos altos. Três e 4. Aqui onde eu tenho as 4 correntes, eu trabalho 4 pontos altos. E nos demais espaços de 5 correntes, a gente vai trabalhar 5 pontos altos. Então, dentro de cada bloquinho de 5 correntes, eu trabalho 5 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até completar, né? Até chegar lá no final. Aqui eu vou mostrar para vocês, então, uma lateral já pronta. Ó, então, aqui, onde eu me refiro das 4 correntes, apenas aqui nesses 2 espaços aqui de cada canto. Então, 4 pontos altos apenas dentro dessas 4 correntes, nos demais eu tenho 5 pontos altos. Certo, pessoal? Então, a gente vai trabalhar em volta de toda a peça. E essa, então, é a carreira final antes de fecharmos, então, fazermos a união com a parte de trás, ok? Então, para fazermos a parte de trás das costas, então, da almofada, a gente vai trabalhar com o fio cinza. Eu faço o anel mágico, que trabalho a correntinha, faço mais 2. Aqui a gente vai trabalhar mais 3 pontos altos, então. Nós já temos 2. 3, 4 pontos altos, 1, 2 correntes, mais 4 pontos altos, uma, 2 correntes, novamente 4 pontos altos, duas correntes e os últimos 4 pontos altos. A gente vai fazer um square para usar como parte de trás, então, da nossa almofada. 4, uma corrente, 2, e a gente fecha aqui na terceira correntinha onde a gente iniciou, com um ponto baixíssimo. Vamos ajustar aqui a parte do miolo, puxando. A segunda carreira a gente vai caminhar com pontos baixíssimos até chegarmos aqui no cantinho. Vamos subir com uma, 2 correntes. Aqui eu faço novamente o leque, então, com 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. Fica bem apertadinho, tá? 3,
e 4. Uma corrente, 2 correntes. Vou para dentro do próximo leque e trabalho novamente 4 pontos altos. E assim eu vou finalizando, vou trabalhando até chegar aqui onde eu iniciei. Então, eu finalizei a carreira prendendo com um ponto baixíssimo. Agora a gente vai começar a fazer o vazado entre os leques, tá? Então, a gente vai trabalhar 5 correntes para subir. Trabalho o leque normalmente aqui no cantinho. Com 2 correntes. Uma, 2 correntes, eu venho aqui, ó, nesses 4 pontos altos. No último, eu faço um ponto alto, que esse sinal foi eu que fiz, tá, pessoal? Agora a gente vai começar vazando, então, desta forma. Uma corrente, 2 correntes, pulo esse espaço de correntes e aqui no primeiro dos 4 eu faço mais um ponto alto. Uma corrente, 2 correntes, o leque novamente. Então, pessoal, daqui em diante a gente vai trabalhar até o tamanho desejado, sempre dessa forma. Na próxima, então, por exemplo, a gente vai trabalhar o leque, as 2 correntes e fazer um ponto aqui no último dos 4, 2 correntes, agora ponto aqui sobre ponto, e assim a gente vai fazendo. Eu tenho aqui a minha parte já pronta, onde vocês podem ver exatamente como vai ficar. Ó. Aqui, ó. Então, a cada carreira a gente vai aumentando o vazado, ó, pessoal. Então, vamos trabalhar dessa forma vamos contar as carreiras desde o início, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 13 carreiras da mesma forma. Aqui, quando vocês vão trabalhando, eu percebi isso no meu, porque tem bastante pontos aqui no canto, que pode dar a impressão que vai ficando embabado, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é a seguinte. Ao invés de fazerem 2 correntes aqui, ó, próximo do leque, podem fazer uma, somente próximo do leque. Ó. Fica imperceptível aqui, ó. Depois, quando vocês vierem, então, com o vazado propriamente dito, vocês façam as 2. Uma somente aqui, antes do leque e depois do leque. Que então ele fica menos embabado. Outra questão também é que depois que vocês passarem ele, né, usem o ferro a vapor pelo lado avesso, não com uma temperatura muito elevada, ele vai se ajustar e depois que a gente colocar então na almofada fica perfeito, então não se preocupe com isso. Ok? Então, após a gente trabalhar essa quantidade de carreiras para a parte de trás, eu vou então fazer um acabamento que vai combinar com a nossa parte da frente, né? Que é para depois a gente fazer a união e a gente ter a mesma quantidade de pontos e ter o mesmo acabamento. Então, da mesma forma que eu fiz na parte da frente, eu venho aqui no cantinho, faço um ponto baixo, as 3 correntes e um ponto baixo também. 4 correntes. Vamos só mudar um pouquinho a forma de prender. Eu vou pular esse espaço aqui onde eu fiz a correntinha só, venho aqui para o segundo espaço e faço um ponto baixo. Daqui em diante são 5 correntes também. Pulo um, no próximo eu prendo. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo um, no próximo eu prendo. Ó. Então, é da mesma forma que eu fiz lá na parte da frente, porém é só a forma de prender que é um pouquinho diferente.
4, 5. Nós teremos que ter, então, pessoal, para fechar com a parte da frente, tá? Então, esse primeiro bloquinho, depois eu vou preencher ele da mesma forma, ó. Com o leque de 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. No primeiro, como eu tenho 4 correntes, eu ponho também 4 pontos altos. E nos demais 5. Então, eu vou ter 10 espaços com 5 pontos altos e o primeiro e o último com 4. Assim, nós teremos exatamente a mesma quantidade de pontos para a gente poder fazer a união, então, da frente. Vamos pegar aqui uma parte que eu já trabalhei. Nós temos que ter a mesma quantidade de pontos, senão não fica legal, né, gente? Ó, aqui. Vamos pegar essa ponta com essa. Ó, então, ó, isso é muito importante, tá? Ó, nós temos que ter depois, porque a gente vai prender aqui, ó. Aqui, então, pessoal, já concluí essa parte, então, das laterais. E também já iniciei aqui o ponto caranguejo, que será o meu acabamento neste trabalho. Vocês podem utilizar um biquinho mais elaborado, fica bem a critério de vocês, mas eu achei que o caranguejo aqui, como a peça já tem tem bastante floral, tem cores, então achei por bem utilizar um bico um pouquinho mais discreto. Eu passei já ele em volta aqui da maioria da peça, mas eu vou explicar para vocês agora, para quem não conhece ainda o ponto caranguejo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer lá quando vocês iniciarem o trabalho de vocês é alinhar os pontos. Por quê? O nosso trabalho tem exatamente a mesma quantidade de pontos na parte da frente com a parte de trás. Então, eu tenho sempre que cuidar de ir trabalhando os pontos, pegando dessa forma, ó, onde eu envolvo os 2 pontos e de maneira a não pular nenhum ponto. Porque senão a gente vai chegar aqui no final e a gente pode ter uma diferença, então, de pontos de um lado para o outro. Então, vamos lá. O ponto caranguejo, a gente trabalha, então, no sentido contrário. Eu venho aqui, peguei os 2 pontos, puxo, faço um ponto baixo. Venho para cá, vou lá atrás, pego as 2 partes, faço um ponto baixo. Novamente, vou lá atrás. Ó, é um ponto muito legal. E é ponto por ponto, tá, gente? Ó, então, mais rapidinho um pouco, porque agora eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Então, aqui. Eu vou fazendo, sempre prendendo os 2 pontos. Ó, como é que vai ficando na parte de trás. Então, a gente vai ficando a gente já faz a união e já faz o acabamento junto. Aqui. Então, chegando aqui agora, pessoal, onde nós temos aqui as correntes, eu vou aqui, trabalhei esse último ponto aqui e agora eu venho dentro do espaço de correntes e trabalho também o ponto caranguejo. Venho para o próximo, trabalho o ponto também. Daqui em diante, eu vou trabalhar somente na parte da frente, porque atrás eu vou colocar os botões, eu vou deixar a abertura para a gente inserir, então, o nosso enchimento. Nas demais laterais, vocês vão trabalhando junto, é somente uma parte que vai ficar aberta assim, ó. Então, daqui em diante, até lá no final, a gente vai trabalhar só na parte da frente. Que daí a gente vai fazer o acabamento e a abertura vai ficar aí pra gente colocar depois, então, o botão. Aqui, ó. Então, nós vamos trabalhando dessa forma. Então, cheguei aqui no final, pessoal. Aí onde eu vou fazer o fechamento, né? A gente tá ainda nessa parte onde a gente vai deixar a abertura para introduzir o enchimento. Eu trabalho esse último ponto, então, só com a parte da frente. E agora, então, eu venho fazer esse último aqui, ó, onde eu vou pegar a parte de trás também. E aí, a gente tá encerrando aqui, ó,
Aí eu fiz o fechamento aqui, concluí. Então aqui a gente vai ter o espaço para introduzir o enchimento. Então aqui, pessoal, finalizei a almofada. Vejam que linda que ficou. Super combinou, né, esse tom de rosa com o cinza, eu adorei. Aqui, pessoal, eu utilizei um forrinho num tom de rosa, mas vocês podem utilizar qualquer forro, né, de sua preferência. Eu fiz com 42 centímetros o forro e preenchi com fibra de silicone. Ó. E encham bem, que ela fica bem fofa assim, né? Aqui onde eu coloquei os botões, ó, pessoal, ficou bem legal também. Eu utilizei um botão que eu já tinha em casa, né? Mas se vocês quiserem utilizar um botão maior, um botão de madeira, fiquem à vontade. Aqui eu fiz a seguinte distribuição, ó. No canto eu pulei o primeiro bloco, no segundo eu coloquei o botão. Desse lado, tá, gente? Pulando mais dois, coloquei o próximo. Então, a cada dois, eu coloquei um botãozinho. Aí ficou bem fechadinho, ó. O verso ficou bem legal também, ó. E era isso, então. Concluímos mais essa videoaula, lembrando que sempre eu faço com muito carinho, muita dedicação para vocês. Espero que consigam fazer, que tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar o vídeo. Se gostaram, deixem um like. É super importante. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Um super beijo para vocês e até a nossa próxima aula.